Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a esse canal. Sou Marcelo Amazonas e estou passando aqui só para essa chamada rápida. Agora o Ad Libitum, esse canal perdido nesse abismo, vai ainda servindo como um retransmissor, ainda pega essas ondas que vão vindo e vai tentando amplificar esses pensamentos, essas ideias, esses papos, né? Que são ricos, esse embate de ideias, essas visões que as pessoas trazem, essas dúvidas, né, que vão movimentando as coisas. Então, eu estou em colaboração, todo mundo sabe, né? A gente tem trabalhado bastante em torno das ideias do conceito, né? Eu, Maico Machado, o Murilo, né? E outros colegas nossos, o Fred também, Fred Haas. Então, para nós é muito gratificante. Para mim, eu vou falar por mim pessoalmente, é claro, falar de mim. Mas é claro, a gente sabe, partilha, né, dessas impressões dos colegas que chegam para a gente, com quem a gente convive. Mas é muito gostoso poder ver esse papo, poder ver as pessoas abertas, como o próprio Jovino diz no papo dele, a gente vai pegando na mão do outro, vai esticando, vai formando uma grande corrente, que nem o Hermeto, que ao invés de me demitir, ele falou, porque eu era muito limitado tecnicamente no piano e tal, falou para mim, volta aí amanhã, vamos ensaiar um pouco mais. Então, assim, toda essa história, né, esse espírito mesmo que está por trás. Então, é nesse espírito agora que eu faço essa retransmissão, vou trazendo as palavras do Jovino, sensacionais, né? Que ele sentiu essa conexão quase que perfeita, assim, essa harmonia, né, e tal, entre a música do Hermeto, que também é elidiana, que ele também tem o lídio como base, que gera uma atmosfera de acordes maiores e menores, enfim, aquela correlação, né, aquela coisa que ele sentiu que caiu perfeito, né, depois de já tocar com o Hermeto anos e tudo mais, de estar morando lá, né, nos Estados Unidos e pesquisar, vocês vão ver tudo aí na entrevista. Então, assim, e milhões de outras coisas que tem tudo a ver com essa visão. Bom, o bate-papo é sobre o conceito, né? E essa correlação, né? E essa coisa da intuição que o Hermeto tem e que o Russell também. Vamos lembrar, gente, que o Russell foi aprender teoria, vamos dizer, a galera do jazz dos anos 40, 30, 40, 50, galera fazia na orelha, fazia as coisas, tinha sim suas influências, ouvia do Clark, mas essa galera mesmo, como o Russell, mas o pessoal não tinha escola de jazz, esse tipo de coisa. Eles foram forjando, né? E a galera foi indo. Então o Russell foi um dos, com certeza, pioneiro nesse sentido, né? Desse meio, com certeza, né? O pioneiro em vários aspectos. E foi teorizando essa coisa muito a partir do que estava ouvindo, inclusive não a partir do que já vinha, né? Como informação. E também intuitivamente, então é por isso que eu estava falando, chegou nisso, mas ele teorizou. O Hermeto teorizou em certa parte, né? Mas mais verbalmente passou para frente nos arranjos e na obra dele. O Russell também, mas o Russell quis fazer, né, um tratado de organização, vamos dizer assim. O Hermeto tem o seu, se você olhar na obra dele e tal. E ambos, né, tratam essa coisa, é o tempo, é a politonalidade, é a multidimensionalidade da coisa, entendeu? Então eles mesmos têm umas grafias, umas nomenclaturas, umas coisas, porque é isso, os caras veem diferente as coisas e propõem a coisa diferente, né? A coisa da unidade, do acorde, da escala, enfim, uma série de coisas. Isso gera o quê? Liberdade pra gente, é tudo uma maravilha, eu vivo dizendo, é uma maravilha tudo isso, né? Porque é isso, dá aquele pique, dá aquele tesão da música, entendeu? Não fica bloqueando a gente em coisa para depois. Não, você olha, carrega primeiro aqui seus 50 sacos de cimento, depois você pode tomar um copinho d'água ali, entendeu? Depois você pode transgredir. Isso é uma coisa muito assim, né? Não, é uma música, uma teoria, uma visão muito mais orgânica, né? Muito acessível e tá aí. Né? Não tem a ver com técnica, essas são outras questões. Mas enfim, já falei bastante. Com muito prazer e muito orgulho, muita satisfação, né? E também saúdo, mais uma vez, essa atitude do Michael, que é um estudioso nato, assim, um cara que está sempre lendo, mandando nos nossos grupos, sempre cutucando alguma coisa, assim, chamando a atenção. A gente está sempre podendo também chegar com questões e... Então, assim, uma pessoa de alto nível, né? Muito acessível, muito... Você pode ver, qualquer pessoa falar qualquer coisa, quiser mesmo falar sobre as coisas e tal, o cara tá sempre aí. Assim como o Jovino veio, tá aí de coração aberto, vocês vão ver na entrevista, fala isso, quem mais quiser falar. Então esse é o espírito, né?
E é nessa que a gente vai crescendo cada vez mais. Então, ó, pega aí um cafezinho, pega uma cervejinha, o que você quiser, relaxa e curte mesmo essa entrevista, que é uma delícia, esse conteúdo que dá o que pensar, né? Inspira e tudo mais, enfim, que é uma beleza que eu trago aqui com muita satisfação, tá bom? Um grande abraço e até já. Porque eu conversei com um outro rapaz que tinha estudado o Domênico, que ele estudou lá fora e tal, ele estava estudando lá na NEC, né, na New England. Aí eu falei assim, pô, brasileiro, foi para estudar o conceito, falei, pô, vou começar a chamar essa galera para bater um papo, né, trocar umas ideias sobre principalmente o que eu queria saber com ele era a forma como o conceito era ensinado lá lá nos Estados Unidos, né? Porque aqui basicamente ninguém que eu conheço assim, ninguém ensina o conceito. Por isso que eu fiquei meio assim, cara. Aqui, raramente, olha, a grande maioria das escolas aqui, elas utilizam aquele sistema da Berkeley, que eles chamam de acorde-escala. É. Então, é um acorde X, é uma escala Y. Então, um acorde etc, outra escala... Então, isso, bem, a gente pode falar mais na hora lá da coisa entrando ao vivo mesmo, mas eu estou aqui há 31 anos agora nos Estados Unidos e dando aulas em faculdades do país inteiro, do mundo todo, também na Europa. E então tenho um maior interesse de falar dessas coisas, porque também eu coloco uma outra perspectiva, que é a minha perspectiva como biólogo, que é uma coisa que aqui conecta as ideias musicais à ideia do ser humano como ser humano, né? Não é só Uhum. uma cabeça pensando, é um ser humano com membros articulados, etc. Então a gente pode falar disso tudo aí, mas eu deixo você conduzir a conversa da maneira que for melhor para você. Então, beleza. Bom, como eu estava falando lá, a minha ideia era conversar com principalmente os brasileiros, né, que tiveram pelo menos ou pelo menos tiveram acesso ao conceito ou estudaram o conceito para ver como é que era. Então, assim, aí como você falou lá no e-mail para fazer essa ressonância com a música do Hermeto, daí eu fiquei Uhum. pensando, eu falei assim, cara, como é que primeiro, quando que você teve acesso ao conceito? Como é que você descobriu o conceito? Ou como que você chegou no conceito? No conceito? Então, acho que essa é a primeira pergunta que eu faço para você. É, essa ideia que você diz que é o conceito é uma coisa que já existe há muito tempo na música. Porque você sabe que quando as pessoas falam de teoria musical, na realidade essa palavra sempre que é usada no singular ela está errada, porque não existe uma teoria musical, É. existem muitas. Cada linguagem musical tem a sua sintaxe, a sua gramática, a sua maneira de colocar tudo em ordem, né? Então, no meu caso, é uma pessoa que estudei biologia durante 4 anos, né? Eu me formei no Canadá e eu voltei para o Brasil para continuar meus estudos de biologia, pós-graduação que seria na Amazônia. E nesse meio termo eu conheci o Hermeto Pascoal, a gente nunca diz que as coisas acontecem por coincidência, mas na realidade o encontro com o Hermeto foi um divisor de águas, porque mudou muita coisa na minha maneira de pensar música. Eu já tocava, Uhum. mas eu era uma pessoa que, assim, o meu enfoque de músico era de aprender a tocar linhas musicais. E eu sabia ler um tantinho assim de música que eu aprendi quando eu tinha uns 12 anos de idade, assim, as coisas básicas, né? E ao conhecer o Hermeto, ele me mostrou muitas cifras, inclusive músicas lindas que ele compôs. Eu me lembro até hoje da primeira música que ele me mostrou, que é uma balada linda chamada Campinas. E ele viu que, na realidade, meu repertório de montar os acordes, de versões de acordes, era muito limitado. E então, em vez de me despedir, ele falou: não, não, peraí, volta aqui amanhã, vamos ensaiar mais um pouco. E isso foi em 1977, ou seja, vai fazer quase 50 anos já que aconteceu isso aí.
No começo, simplesmente, o Hermeto dava as músicas para a gente fazia as músicas, tocava os acordes, praticamente acompanhando os solistas da banda, que era o Hermeto, na época o Cacau. Mas logo em seguida, mais ou menos, digamos, 1979, 80, o Hermeto começou a passar para a gente umas sugestões super intuitivas de como improvisar. Porque como improvisar é uma coisa que é em si mesmo como é que diz? É uma coisa, não existe, porque se você vai aprender a improvisar e você vai criar uma coisa intuitiva, espontânea, quanto mais você planejar, menos improviso é. Então, no caso do Hermeto, o que ele forneceu para a gente são ferramentas. Ferramentas que a gente usa para usar a intuição. Então, uma ferramenta que substitui a intuição por uma fórmula é sempre uma coisa mecanista, uma coisa que transforma o cérebro do músico num mecanismo. E, como biólogo, eu digo não. O cérebro de ninguém é um mecanismo, é um organismo. É uma coisa muito diferente do mecanismo. O organismo trabalha num nível de complexidade muito maior do que os mecanismos. Então, a grande vantagem é que eu, na realidade, não sabia nada de escalas, não sabia nada da teoria musical. E o Hermeto gostou justamente por isso, por eu já não vir com uma bagagem de conceitos pré-programados na minha cabeça. Então ele começou a me mostrar coisas no piano simplesmente como a música sempre foi há milhares de anos, que é você vê uma pessoa tocando e você tenta tocar aquilo que a pessoa está tocando. Então eu tocava o piano, eu ficava olhando por cima do ombro dele, via a mão dele bem diferente da minha, a mão dele é menorzinha que a minha também não é grande não, mas a dele é menor ainda. Mas ele fazia esse monte de acordes para dentro, em vez de ser uma coisa para fora, era para dentro. E quando ele viu que eu e os outros músicos da banda estávamos muito curiosos por toda essa... Aí ele fez uma tabelinha, uma coisa muito simples. Então ele falou, olha, se você está tocando em Dó com sétima maior, você pode pensar em Mi menor, você pode pensar em Ré maior, você pode pensar em Si menor, você pode pensar em Sol maior. Então ele dava uns 4 ou 5 opções, mas nada disso dentro de uma hierarquia. Você deve fazer assim, você tem que tocar assim. Sim. Ele falou assim mesmo, isso são como você ir na sua cozinha e tem um balaio cheio de fruta. Então você vai pegar o quê? O abacaxi, a maçã, a laranja, a pera, a banana, é o que der vontade. Você pega aquela que dá vontade, você usa, daqui a pouco você volta, tem outra fruta, você pega. Então ele queria que a gente usasse essas ferramentas, que são, na realidade, baseadas em tríades, não em escalas. E essa é uma coisa muito importante. Por elas serem baseadas em tríades, elas montavam uma escala em um modo, e o modo do Hermeto trabalhar no acorde maior é o modo lídio, que usa justamente o Fá sustenido, na escala de Dó maior, seria... Essa é a escala de Dó maior, que eles dizem no modo lídio, porque a escala tradicional de Dó maior seria... Right? Então, mas o que acontece com isso aí é que essa escala, ela na realidade, ela não comporta um acorde, ela comporta 2, que é o Dó Então, é o Dó e o Sol sétima. Então, essa ideia do Hermeto pegar um sabor musical, que é justamente o sabor da sétima maior, em qualquer tonalidade, e simplesmente acrescentar o que eu chamo de uma atmosfera de tríades que circulam e flutuam em torno dessa tonalidade, desse centro harmônico. Isso libera a nossa imaginação musical para criar melodias que, na realidade, são triádicas, são melodias baseadas em tríades. Então, se você pegar qualquer melodia que a gente chama simples, sei lá, parabéns para você, né? Super melodia, eu estou tocando na escala de Dó maior, mas essa tríade que cria essa escala de Dó maior,
ela pode ser acoplada em outras fundamentais, outras raízes. Então, em vez de ser uma coisa única, ou seja, um acorde que tem uma raiz, que tem o que se chama de extensões, as tríades superiores, tudo isso que a gente conta, isso mostra que, na realidade, a nossa concepção musical ela é extremamente baseada no chão, na fundamental. Uhum. E no caso da concepção que o Hermeto nos ensinou, ela é baseada, ela é móvel. Você pode olhar do acorde para a melodia, como pode olhar da melodia para o acorde, como pode olhar do meio para as pontas e para os lados. Porque à medida que os acordes vão fazendo a progressão harmônica, você pode passear melodicamente pelos galhos. Então, quanto mais eu descrevo essa situação, essa concepção, eu começo a visualizar exatamente o que seria, digamos, um macaco-aranha, pulando de galho em galho. E os acordes são as árvores. Então você pode, o macaco, para viajar pela copa das árvores, ele não precisa vir no chão, ele pode pular de uma para outra, inclusive pode pular de um galho no alto para um galho mais baixo e se pendurar. Eu digo macaco-aranha porque o macaco-aranha tem 5 membros, tem 2 pernas, 2 braços e um rabo. Isso, a nossa mão se equivale a isso também. São 5 membros que a gente tem que podem utilizar no sentido de você criar melodias. Isso foi sendo desenvolvido. Eu via o Hermeto, no processo de composição musical dele, usar isso diariamente para fazer o seguinte, para improvisar, para harmonizar, para reharmonizar, para escrever arranjo, para escrever orquestrações grandes, para orquestras grandes, que eu trabalhei com ele com tudo isso. Então isso foi montando na nossa cabeça, eu e os outros músicos do grupo, uma sensibilidade para você ouvir um acorde, ter aquela sensação do acorde. O acorde, a sétima da dominante tem uma sensação, o menor tem uma sensação, o acorde diminuto tem uma sensação e o meio diminuto, que é o menor com a quinta diminuta, também tem outra. E o acorde que a gente chama de sus, né, que é com a quarta suspensa, são 6 tipos de acordes. Todos os outros acordes que existem podem ser derivados desses 6. Então, para cada tipo de acorde, o Hermeto colocou uma série de 3 ou 4 tríades. Ao vir para os Estados Unidos e começar a me interessar mais, eu comecei a estudar e comecei a dar aula também na faculdade, claro. Aí eu vim me interessar nessa concepção cromática, lídia cromática do George Russell, que ele fez, era para ser uma série de livros, ele acabou não lançando porque ele faleceu antes. Mas então, como na biblioteca da escola tinha esse livro, fui li, e comecei a estudar. E eu descobri que, na realidade, é interessantíssimo. Há quase uma sintonia perfeita entre essas ideias com as ideias que o Hermeto já tinha mostrado para a gente. É. Sendo que, no livro do George Russell, depois de um certo ponto, quando ele fala de por que a escala do modo lídio é realmente a escala natural e a outra escala uma escala artificial, aí ele começa a desenvolver um monte de escalas lídias para cada modo. Aí nessa hora eu saí do bonde, porque eu falei, voltou para ser tudo linear de novo. Ou seja, essa concepção do Hermeto, ela se caracteriza pela não linearidade. Ou seja, você não precisa traçar linha reta em nada. Você pode trabalhar com linhas curvas, com linhas espirais, com linhas que se sobrepõem. Você pode criar, digamos, se você fosse um pintor e o professor de pintura te fala, você pode pintar à vontade, mas tem que usar uma régua. Não pode fazer nada que não seja com uma régua. E o Hermeto falou, não, bicho, você quer soprar a tinta na tela, vai. Você pode usar... Isso criou... Bem, em primeiro lugar, isso também foi uma constatação da inutilidade absoluta de você querer copiar um cara como Hermeto. Ele tocava uma frase maravilhosa. Se eu quero copiar aquela frase, já não era mais nem ele, nem era eu. Eu estava justamente... Agora, ele escreveu milhares, eu estou falando literalmente, milhares de peças em que essas melodias foram sendo criadas de uma forma tão bonita que isso se tornou uma linguagem que nós falamos.
Eu falo essa linguagem, o Tiberius Wagner fala essa linguagem, o Wayne Shorter fala essa linguagem, o Gil Evans fala essa linguagem, o Miles Davis fala essa linguagem, o Bill Evans fala essa... Ou seja, não é uma coisa única. O Kenny Wheeler, um grande compositor, que já foi o trompetista, são todos músicos que falam essa linguagem e cada um, eu não sei de onde cada um captou essa mensagem. Muitos deles captaram por intermédio do George Russell, que foi o cara que começou a explicar o que se chamava de música modal. Uhum. Quando Miles Davis gravou aquele disco Kind of Blue, é um disco que, na realidade, explora essa concepção da música modal. Tem um modo... E no caso do Hermeto, ele nem divide em modos, ele simplesmente divide nos acordes. Os acordes geram tudo. Então, por exemplo, esse conceito lídio do Dó com sétima maior é a mesma coisa da coisa dórica, né? O modo dórico no Dó menor. É. Também quebra muito essa coisa que a gente falava, não, porque o acorde maior é alegre, o acorde menor é triste. Pô, se você pega um acorde maior, como um Dó maior, e você vê que nele tem um Mi menor, um Lá menor, um Si menor, então tá cheio de acordes menores flutuando em torno desse acorde maior. Vice-versa, no acorde menor, um Dó menor tem um Mi bemol maior, um Si bemol maior, tudo um Fá maior trabalhando ali. Ou seja, amplia a gama de expressão que o músico tem para se utilizar. Agora, eu falei um monte de coisa, deve ter algumas perguntas e tudo, então eu quero ouvir um pouco também. Vamos lá. Ó, a primeira coisa aqui, estão falando que teu áudio tá um pouquinho baixo. Da minha voz? É. Tô dando mais um gás aqui. Aí, agora... Aqui? Nossa, agora eu fui vendo a pressão. Maravilha. Agora... Melhorou, ô Paulo? Eu acho que agora melhorou. Melhorou assim? Pô, tá benzão agora. Tá show de bola. Eu dei um gásinho aqui. Essa ideia que você falou das árvores aí, do macaco-aranha, é exatamente essa ideia que o Russell começa a abordar, né? Sobre a questão de improvisar por acordes, que ele chama de melodia vertical. E aí, para cada acorde, como ele começou a fazer uma espécie de um estudo científico, né? Vamos botar assim, a partir desse último livro que ele lançou, que foi de 2001, se eu não me engano. Ali ele já estava bem mais, como é que eu posso dizer, muito mais comparando com as primeiras edições do livro. Aí eu não sei qual que você leu, se foi aquele mais, que é o que... Eu teria que ver agora de cabeça, porque eu tenho inclusive várias páginas, inclusive aqueles diagramas dele eu copiei e eu coloco aqui numa pasta que eu, quando eu preciso às vezes falar sobre isso, tá, mas eu no momento não está aqui disponível, eu posso procurar até. Mas é bem interessante. Eu acho que, e por outro lado, uma coisa que eu também procurei ouvir foi que depois de ler sobre essas concepções todas, eu fui ouvir a música do George Russell. Foi exatamente comigo. Foi exatamente o que aconteceu então comigo. eu comprei um disco que inclusive o Bill Evans toca piano. Bem interessante. Ele abre uns caminhos de música que realmente é o que a gente chama de a música moderna, né? É a música que não está mais presa numa tonalidade, não está mais presa a uma armadura de clave, que são todas coisas importantes. A armadura da tonalidade, ela foi uma conquista assim da música, quando a música passou a se tornar mais ampla, executada com grupos de, sei lá, 50, 80, 100 pessoas tocando numa orquestra. Então, a vantagem de você ter uma tonalidade marcada é que fazia todo mundo afinar direitinho. Foi uma sequência do temperamento musical, né? O temperamento que foi criado no século XVIII, e o Johann Sebastian Bach, mostrou claramente como essas tonalidades se expressam na série de livros do Cravo Bem Temperado, que justamente era falando sobre cada tom tinha uma fuga e um prelúdio. Ele fez 2 livros, inclusive tem aqui também o Cravo Bem Temperado, que é maravilhoso. Até hoje você ouve aquilo, você sente ali uma expressão da tonalidade como cor, como um sabor, um aroma. Mas isso foi sendo expandido para um certo ponto, você foi expandido para 2 lados.
Um lado passou a se tornar completamente livre de qualquer tonalidade, chamando música atonal. E também isso levou para coisas como a música em série, a música dodecafônica, músicas que eram criadas a partir de grupos de notas, em que você tinha que usar todas as notas, e passou a se tornar cada vez mais cerebral. Ou seja, criando uma música que era cada vez menos aquilo que os italianos chamam de cantabile. Cantabile é uma coisa que você pode cantar. É. Então você começou a criar melodias que eram... que é bonito isso também, eu adoro isso também. Mas, por outro lado, você desliga a criação, a escolha das notas de uma coisa que está muito ligada ao coração humano, que é a intuição, a emoção, e você conseguir fazer um desenho melódico que tem toda a questão da gravidade na música. Só a gravidade. Tem um livro muito bom, também está lá em cima. É um livro muito bom que eu tenho, que é de um cara austríaco, chama Victor Zuckerkandl. E o livro dele chamava, em português, O Som e o Símbolo. Então ele fala muito da relação entre notas, como a gente define que uma nota, de repente, passa a ser o centro de gravidade de uma melodia. E aquela melodia toda aponta para aquela nota. Então ele chama isso de um campo dinâmico de forças. Eu acho maravilhoso, porque é como se fosse uma galáxia do espaço, né? Que aqueles planetas girando em volta das estrelas, e as estrelas girando em volta de uma galáxia, as galáxias girando em volta do buraco negro. Então, a harmonia é exatamente isso, com exceção de que, no universo, a gravidade, a força gravitacional, é baseada unicamente na massa. Ou seja, o Sol atrai a Terra porque o Sol é muito maior do que a Terra. O Sol é 1.300.000 vezes maior do que a Terra. Eu nunca esqueci essa relação desde criança. Então, Mas isso essa é a ideia que o Russell chama de tônica. Porque Exato, a tônica principal. Na verdade, a gravidade tonal, ele meio que demonstra que todas as notas são tônicas, ou seja, todo mundo ali é como se fosse um planeta. Mas tem um planeta que vai ser maior que todos os outros, que vai ser o centro da gravidade. Aí, nesse caso, ele fala que é o Sol, fazendo a comparação com o sistema solar. É isso aí mesmo. E aí. Só que, como a gente está falando de. Como ele não tem regras, é um conceito, não é um sistema. Então você quem vai definir quem é o Sol. Ou seja, eu não quero mais o Dó sendo o Sol. Eu quero o Mi, que vai ser o Sol. E você ainda pode botar. Isso que eu acho legal, porque a visão de tonalidade da forma tradicional e a forma como ele vai te ensinar, que eu acho que é fenomenal. Porque para ele tudo é maior por causa da série harmônica, a nota. Então, o próprio acorde diminuto, eu custei até entender quando eu estava estudando, eu falei assim, ele não enxerga o acorde diminuto da forma que a gente enxerga. Ele enxerga o acorde diminuto sendo um acorde maior com alteração na terça, como o acorde aumentado que é um acorde maior com alteração na quinta. Aí eu falei, cara, nunca parei para pensar num negócio desse. Eu falei, é sensacional, faz todo sentido, porque isso depois abre a tua cabeça para, por exemplo, se for pensar realmente em cores, você pode ficar em um dó diminuto, por exemplo, você consegue jogar um dó maior ou dó lídio, o que for, porque no final das contas são cores que vão se misturando ali e que estão em movimento e por aí vai. Então, assim, nesse caso aí, o conceito do Russell, ele abriu muito a minha cabeça e principalmente em mudar a percepção daquilo que está ocorrendo. Primeiro que ele já fala que a gente tem que observar a melodia. Então, a partir dali eu falei assim, aqui já tem um negócio diferente. Porque a gente sabe que tem melodia, mas quando a gente vai pegar uma música, a gente sempre vai fazer o quê? Uma análise harmônica, a gente sempre vai botar as tagzinhas ali dos acordes. E a melodia mesmo que importa, a gente deixa de lado. Às vezes a própria melodia, ela já está fazendo até uma coisa complexa que a gente vai estudar em livros de teoria de música, por exemplo, de música clássica e tal. Aí você vai começar a perceber que tudo ali é polimodal, politonal, um monte de coisa. Só que ele vai falando de uma forma bem mais simples.
e que a teoria tradicional deixa muito complexo certas coisas para uma coisa que é simples, cara. É isso que eu fiquei assim, falei, gente. O que acontece é que eu, como me formei na área científica, antes de vir para a área artística, musical, eu acompanho muito essas coisas. Eu estudei química, física, biologia, essas coisas todas. Então, o que acontece é que houve a física, no século XVIII, a física tornou-se, foi definida de uma forma muito clara, especialmente pelo Newton. Isaac Newton, que é aquele cara que caiu a maçã na cabeça dele. Então ele desenvolveu uma teoria de gravidade, de gravitação, e ele descreveu coisas incríveis, como, por exemplo, as paralelas que se encontram no infinito, e a inércia, que é se você botar um corpo rolando, ele vai rolar para sempre, até com outra força. Isso tudo é essencial, muito bonito, e foi criado dentro de uma extensão daquilo que a gente poderia ver, ouvir e sentir com os nossos sentidos. A maneira que as ferramentas de percepção aumentaram, tanto para o grande, no caso dos telescópios, como no caso do pequeno, no caso dos microscópios, e a gente viu que muitas dessas regras que o Newton definiu, das leis, né, de termodinâmica, tudo isso aí, na realidade não funcionam na grande extensão e na pequena extensão. Quanto mais você sai, mais diferentes elas ficam. E o que aconteceu no caso da música é que a música, para ser aceita, a teoria musical, que quando a gente fala teoria musical hoje em dia, a gente quer falar a teoria alemã do século XVIII, XIX, especialmente redigida por um cara chamado Schenker, que escreveu uma série de livros que eles usam análise schenkeriana, né? Que ele praticamente decidiu que a única música que prestava no mundo era a música alemã. Por exemplo, qualquer tipo de música para ele era uma música degenerada, primitiva, que não valia nem a pena ouvir. Música da África, do Japão, da Ásia, da América do Sul, tudo isso para ele não existia. E, infelizmente, essa concepção mecanicista da música continuou, até hoje é ensinada nas universidades, nas escolas, que todo mundo imediatamente começa a aprender as escalas, começa a aprender a linearidade, daquela gravitação que não tem mais fim, e perdeu, por exemplo, a própria física cresceu, sobrepôs isso aí, especialmente a partir dos caras do Niels Bohr, do Max Planck, do Einstein, mas o que tudo, que começaram a entender que, como se diz, o buraco é mais embaixo, o buraco negro é mais embaixo do universo, ou seja, as coisas mudam. A própria questão de massa, de tempo, é relativa, porque a gente descobriu que não é bem assim. Tudo funciona. A própria concepção do tempo é uma concepção muito... aquela coisa que a gente vive na linearidade do tempo. Eu não fico mais novo, eu fico mais velho. Mas quando você parte do ponto de vista da música, você pode ver a música também caminhando em várias direções. E é claro que a música tem um começo, um meio e um fim, senão não era música, era só um ah, né? Mas a nossa vida também tem um começo, meio e fim. Mas você conseguir captar essa percepção do tempo na música, e você vê que é igualzinha a percepção do tempo no universo quando você deixa de lado as concepções lineares. Eu acho que o George Russell, e eu também digo nesse caso o Gil Evans, o Miles, e claro, para mim o Hermeto, porque de todos esses nomes, o Hermeto é o único cara que nunca leu um livro na vida. Porque ele não pode, a vista dele não deixa. Então o Hermeto chegou nessa concepção linda, harmônica, a partir de um acordeãozinho com os botões, em que ele descobriu que ele podia apertar o baixo de Dó e colocar uma tríade de Mi maior. Ele não pensava, é um acorde maior com a quinta aumentada. Não, é um acorde de Mi com Dó no baixo. Então até hoje ele chama esse acorde sempre de Mi com Dó no baixo. Ele não chama de maior com quinta aumentada. E você para pensar e fala, não, o teórico vai falar, não, é um acorde de Dó, claro, com a quinta aumentada. Mas vai falar, não, e por que não? Tudo bem, mas por que não pode ser também um acorde de Mi com Dó no baixo? Porque se você vai ver as músicas do Hermeto que, com a evolução, por exemplo, um acorde como esse, eu vou até botar aqui
a câmera para o pessoal que está vendo a gente ver aqui como, pelo teclado, né? Que É, uma coisa boa. tem a galera que gosta de ver as teclinhas. Então tá bom, então vê se eu mudei aqui. Não, não mudei, só um minuto. Ah, sim, mudei. Não está aparecendo, não? Ah, era para aparecer, mas infelizmente não tá dando. Deixa eu trocar de vez aqui, só um minutinho. Eu estou trocando, mas não está mudando. Interessante. Bom, de qualquer forma, é, é, esse acorde aqui, ó, por exemplo, Sol, Sol maior, com a 7 mais, né? Aí a gente vai levantar a quinta, é um acorde de Sol maior com a quinta aumentada, também é um acorde de Si, com Isso. Sol no baixo. Mas se você começar a examinar esses acordes, o Si é uma tríade maior. E como tríade maior, também tem a sua sétima maior. Ou seja, Si, 7 mais, sobre Sol. E agora, como a gente pode equilibrar esse acorde colocando a sexta do Sol? É isso aí. Quer dizer, se você for botar uma cifra para esse acorde, vai ser um Não. negócio cheio de números. É. Vai parecer uma conta bancária. E, na realidade, é um acorde muito simples. O Hermeto chama esse acorde de Si com 7 mais Com baixo em sol. sobre Sol com a Ah, o sexta. sol com a sexta. Ah, aquela O notação intervalo. que ele bota a barra assim, né? É, exatamente. Agora, se você tirar o Sol, é um Mi com a sétima maior com a quarta aumentada, a quinta diminuta. É. Bota o Sol. Então isso cria não só um acorde, como cria uma roda de acordes. Porque você pode trocar todas elas, por exemplo. É a própria inversão, né? As inversões, agora já está tocando no Ré sustenido com 7 mais sobre o Si com a sexta. É como se fosse uma roda em que cada nota que está embaixo se torna a tônica naquele momento. Uhum. Mas ela pode. Então os acordes se formam como famílias. Um acorde que o Hermeto, você mencionou isso ainda agora há pouco tempo, sobre o acorde que no sétima, com a nona aumentada, que digamos eu vou usar aqui na base de Dó, né? Esse acorde, ele é a base da escala, de uma das escalas diminutas, que é a diminuta auxiliar, que é também chamada de meio tom, um tom, meio tom, um tom, meio tom, um É, tom. aqui acho que é dominante diminuta. Aqui a É, galera. então é isso. Então é isso Eu já aí. tô acostumado com os termos do Russell também. Ele Eu, chama. eu te agradeço por deixar claro. Mas Essa é esse, o aquela. Hermeto, É o dominante. Como é que é? Auxiliar diminuta blues, que eles chamam. exatamente. É auxiliar que começa com meio tom. Isso. A escala diminuta original começa com tom, que seria versus. É. Então, o Hermeto, quando escreve muito sobre isso aí, então, por exemplo, aquela música Escuta Meu Piano, que o Hermeto gravou no disco Slaves Mass, tem um negócio muito bonito que ele também escreveu numa música chamada Pirâmide, que eu toco, e eu rejo também na Big Band, que faz, ó. Isso tudo, são todos tríades maiores, por exemplo, Fá sustenido. É um Fá sustenido com a sexta, e aí o Dó com a sexta. Aí pula um tom e meio. Né? Tão bonito isso aí. Aí ele vai. Eu acho que o estudo do músico para aprender essas coisas além de ser quer dizer, acima de ser um estudo intelectual, um estudo de pensamento, é um estudo da sensação de você ouvir esses acordes e você associar esses acordes com um certo gesto. Por exemplo, eu imagino que toca violão, porque você tem um violão aí atrás de você aí.
Então, essa é uma grande pergunta que o violonista vai fazer. Mas vem cá, meu instrumento tem 6 cordas, o piano tem 88. Como é que você vai tocar um negócio assim no grupo? Eu perguntei isso para o Hermeto uma vez, ele falou, é por isso que eu não tenho guitarrista na minha banda. Mas não é, ele estava brincando, Muito bom. que ele toca com o Heraldo do Monte, um grande músico, vários outros, que o Toninho Horta, que levaram essa concepção também. Então é o seguinte, um instrumento que tem menos notas disponíveis, no caso do violão, você trabalha com expandindo os arpejos desses acordes de uma forma tal que você consegue criar tudo isso. Por exemplo, eu toco um acorde assim, e o guitarrista vai... Eu estou em Dó 7 com a nona aumentada. E o guitarrista está tocando em Lá maior. E pode também tocar em Lá menor, ou Lá maior, ou Ré sustenido maior, ou Ré sustenido menor, ou Fá sustenido maior, ou Fá sustenido menor. Ou seja, as opções se expandem de uma forma e os baixistas podem escolher a nota que vão tocar no baixo, porque não precisa ser mais aquela função da tônica. A tônica tem sempre uma... É a nota tocada no baixo, é a nota que ancora o acorde. Mas existem lindas melodias em que o baixo está fazendo, por exemplo, um desenho como, por exemplo, aquela música Viagem, do Hermeto. Ou essa aqui, ó. É Zurich. Então, essa ideia do desenho de baixo, que em vez de definir uma nota, ele define muitas outras opções. Espera aí que estou puxando o cabinho aqui, que ficou preso. Agora sim. Beleza. Então, as opções são tão grandes, e eu acho que é isso. Qualquer concepção musical que amplia o leque de opções é válida. Qualquer opção musical que limita o leque de opções, ela, para mim, pessoalmente, não funciona. Entendi. Eu quero mais opções, não quero menos. E a forma também como vai ser ampliado, isso também... Como é que eu posso dizer? Porque se a gente for pegar livros, a forma mais tradicional da gente relacionar a escala com acorde, que é você pegar o campo harmônico, gerar os modos, esse tipo de... que eu tô falando assim, que faz ampliar, isso para mim nunca fez tanto sentido, porque é muito trabalho, é muito complexo, é você decorar a mesma escala com nomes gregos, e o Russell ele só fala assim, cara, você só precisa de uma nota, que é a sua tônica, e as outras ali, ó, você vai estar livre para você fazer o que você quiser. Tá ali, é livre. Tem essa tônica, acabou. Aí eu falei assim, cara, isso aqui já abre uma possibilidade enorme de eu estar fazendo música, inclusive vamos botar assim, uma música moderna, de fácil acesso. Ou seja, eu faço soar extremamente rico em fácil acesso. Ao invés de eu ter que pegar uma escala qualquer, pegar um monte de modo ali e chamar por nome grego, que depois eu vou esquecer, porque para trabalhar aquilo ali eu não vou. Então, assim, verdade. eu peguei para ler também aquele livro do Ron Miller, que eu não sei se você conhece, que é aquele que é de composição, acho que é de composição modal, alguma coisa assim, não estou lembrando. Eu não conheço esse não, mas olha, eu vou te falar. Era tanta escala, que eu falei assim, gente... E o conceito, como ele facilita, ele te dá só... Ele dá para você assim, olha, temos essas escalas, porque, enfim, como ele quer fazer o esquema dele desse lado científico, então ele tem que pegar as músicas feitas no sistema temperado para que possa ser analisadas dentro do conceito. Mas depois ele fala assim, ó, você tá livre para fazer o que você quiser, cara. É isso aqui. Acabou. Que loucura, né? Porra, sem falar que tem que ouvir, ou seja,
ele tem aquelas ordens tonais, aquelas ordens específicas, que aquilo ali, tu começa a experimentar e você fala assim, cara, pior que tem um pouco de sentido nisso aqui que ele tá demonstrando, né? E aí você tem que ouvir, porque se você não ouvir, vão ser só números. Ou seja, exatamente. você não serve para nada, mas ele te força a ouvir, e a partir daquele momento ali, que nem você falou ali, um acorde com sétima maior e a nona aumentada. Beleza. Agora, você tira aquela a nona aumentada ali, você vai ouvir melhor o som do acorde com sétima maior. Mas, É verdade. quando você bota de novo, aí você fala assim, pô, ele tá mascarando esse acorde aqui. E isso eu não conheço teoria que me ensine isso aqui. E o Russell foi lá e falou pra mim isso, cara. Acontece disso por causa disso, assim, assado. Eu falei, caraca. Olha que eu estudei muita harmonia na minha vida pra chegar um livro e simplesmente romper tudo. Eu falei assim, O gente. que acontece é que a mente humana, ela adora você entrar num, é como a gente chama, a gente emburaca, a gente vai numa ideia filosófica, e é interessante porque muitas vezes você vai levando aquilo para frente e é como fosse quase um vício, que você não, porque eu posso desenvolver mais isso e mais aquilo, aí você vai seguindo uma coisa lógica, linear, sequencial, que tem uma série de causas e efeitos, e você no final chega numa ideia fantástica, uma ideia brilhante, assim, com todo um sistema de leis e penalidades para quem não cumpre as leis, etc. e tal. E muitas vezes, na primeira ou segunda etapa desse processo, quem foi descartado foi o som. Ou seja, são ideias maravilhosas, mas que não tem som. Uhum. Ou quando tem som, o som já explicou aquilo lá atrás, quando era muito mais simples. Então essa ideia que o Hermeto sempre fala, essa coisa muito importante, você nunca pode tentar entender uma coisa sem sentir aquela coisa. E no caso da música, a sensação é o som. Então se você consegue ouvir a nossa acuidade auditiva é muito maior do que a nossa acuidade visual. A gente consegue responder, ter uma resposta neurológica a uma coisa que muda uma frequência de apenas alguns hertz a mais ou menos, já mudou o som do acorde. Isso não precisa ser músico treinado. Você pega uma criança de 3, 4 anos, você fala, troca uma notinha, fala, tá ali, tem uma coisa diferente. Eu não sei o que é, não sei o nome, mas mudou. E você, ao mesmo tempo, eu acho, a minha concepção é de que o ser humano desenvolve essa acuidade por uma questão, primeiro, biológica, de sobrevivência, porque nós sabemos que o surdo é muito menos adaptado para sobreviver do que o cego. O cego, com o som, ele vai se orientar, ele vai saber de que lado está vindo o urso, o leão que vai correr atrás dele. Quanto que o surdo é completamente besteirol. Então, quando a gente elimina justamente a nossa sensação mais profunda, mais rápida, mais imediata, eles achavam que o ser humano só conseguia diferenciar 3 milissegundos, ou seja, 3 milésimos de segundo. Mas isso é porque as máquinas que eles estavam usando não tinham definição. Então, hoje em dia, os caras estão falando em vez de 3 milésimos, estão falando em porções microscópicas de um segundo que pode registrar no ouvido humano. Ou seja, isso é um estudo que continua se desenvolvendo. Eles não conseguiram ainda chegar no fundo entender o ouvido humano como sendo não apenas um microfone. É como se fosse um microfone que também é um alto-falante. Porque eles estão descobrindo agora que os impulsos elétricos gerados no ouvido, que vão diretamente ao cérebro, que está muito mais perto do cérebro do que os olhos, né? Eles chegam lá e do cérebro eles voltam para o ouvido. É por isso que você ouve uma música bonita e depois você sai na rua cantando a mesma música. A música não está mais tocando.
mas a música ficou. É como se nossos olhos pudessem projetar por exemplo, você foi assistir um filme. Aí você sai do cinema, você olha na parede e você projeta o filme na parede que você viu. Isso não é possível com os olhos, mas é possível com os ouvidos. O ouvido projeta de volta o que eles captaram. E se essa coisa existe uma certa relação de força, de dinâmica, entre as notas que puxam e as notas que se repelem, aí você já tem não só as notas, você já tem o desenho, o formato da música aqui. Porque uma coisa que é garantida é o efeito Doppler. Né? Você sabe o que é quando vem aquela ambulância, vem... Ou seja, uma coisa que se aproxima e se afasta, muda a tonalidade, muda a frequência. E isso é o que a música faz. Você vê uma melodia que se aproxima de você, uma melodia que vai embora. Uma melodia que vem de cima, outra que vem de baixo. Ou seja, toda essa questão do movimento. O cara está sentado na poltrona ouvindo música, mas ele está... O cérebro dele está fazendo uma sequência de movimentos que são causados pela música. E aquilo dá uma certa sensação que o cara fala, pô, eu quero ouvir de novo. Ou então, no caso de uma música que dura 10 minutos, 12 minutos, que eles dizem que é o tempo mínimo para você realmente entrar na vibração de uma música. Você pode pegar uma música de 2, 3 minutos e ouvir 4, 5 vezes, tudo bem. Mas você também pode pegar uma música que um tema que é desenvolvido, é improvisado e volta, então é uma história, uma narrativa, como você vai ver um filme de 3 horas de duração. É uma narrativa também, tem uma história. A música tem isso também. Então essa habilidade, uma coisa que eu queria falar, que você mencionou ainda há pouco, muito bonita também, é o lance dos intervalos. Que quando a gente fala intervalo de sétima, intervalo de nona, intervalo de 11, intervalo de 15, intervalo de 16, de 15 é maravilhoso, que é a oitava na outra oitava, né? Então eu tive a grande oportunidade de dividir um estúdio aqui na faculdade onde eu dei aula com o Jim Knapp, que era um grande teórico, um cara, um compositor, orquestrador, e ele escreveu vários livros sobre teoria musical e ele me convidava para chegar no fim do semestre das aulas de teoria dele e trazer o conceito musical do Hermeto Pascoal para as classes dele. Ele sempre... E eu via na música dele esse mesmo sabor, ou essa mesma diversidade de sabores que eu vejo na música do Hermeto. Ou seja, eu não estou dizendo que o Hermeto inventou isso, não, de forma alguma. Vários músicos chegaram a isso. Porém, o Hermeto, desses touros, é o único que descobriu de uma forma absolutamente, puramente intuitiva. Que para a gente é já uma coisa que aponta num caminho, que é o caminho de você desenvolver a intuição, ao mesmo tempo que se você sentar para conversar com o Hermeto sobre os intervalos e tudo, eu me lembro que logo no começo, quando ele escreveu um shot tão bonito que chamava Recordação do Passado, e tinha esse negócio da quarta aumentada, né? Então eu falava para ele, Hermeto, era em Sol maior, uma coisa assim. Eu falei, Hermeto, então essa quarta aumentada está criando um acorde de Lá maior. Ele falou, é isso mesmo. É isso mesmo. Então ele conseguia, o Hermeto, assim, filosoficamente falando, ele tem uma mente altamente, ele vai conversar com você, logicamente, até o fim da parada, mas ele parte da intuição para chegar em tudo isso. Então a coisa dos intervalos é o seguinte, a gente pensa nos intervalos como se fosse uma régua, né? Uma régua que você coloca para 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a coisa vai ficando comprida. Existe uma concepção de intervalos que você deve conhecer também, que chama a concepção orbital dos intervalos. A concepção orbital parte do pressuposto de que não existe intervalo maior do que a quarta aumentada. Porque se você tem, digamos, um acorde de Dó, você tem o Dó, você tem o Ré, você tem o Mi, você tem o Fá sustenido. Quando você chega no Sol, já é uma quarta, porque o Sol abaixo é uma quarta. Então é como se fosse uma bola ligada num elástico. Quando ela vai, quando ela volta. Então você tem todos os intervalos do mundo podem ser representados com uma mão. Então você fala, mas e a sexta? Ué,
A sexta maior acima é a terça menor abaixo. É. A sexta e vice-versa, right? Então a sexta maior acima, a terça menor abaixo. A sexta menor acima, a terça maior. Então é a mesma coisa. A segunda menor e a sétima maior, elas são complementares e funcionam de uma forma funcional, né? A função é a mesma. A terça acima, a sexta abaixo, a sexta acima, a terça abaixo, a quinta acima, a quarta abaixo, a quarta acima, a quinta abaixo. Então, na realidade, você começa a criar uma concepção harmônica em que o músico, em vez de estar circundado de uma série de réguas, ele está dentro de uma bolha invisível com todos os sons ali representados. Essa circunferência não é um círculo, é uma esfera. Eu diria mais, é uma atmosfera. Da mesma forma que quando você tem a atmosfera da Terra, conforme você vai se afastando, ela fica cada vez mais rarefeita, até que... Então um acorde tem também uma atmosfera, que você pode colocar outros acordes, colocar outras tríades, e quando chega num ponto que já está tão longe, aí a raiz vai se mudar para outro acorde. Então você traduz o movimento harmônico, em vez de ser pá, 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 é vum, vum. É um movimento que se expande em 4 dimensões, não só em 3. Enquanto a teoria das escalas funciona praticamente em 2 dimensões. Então você aí já dá para ver a diferença básica do conceito, né? É. Eu tinha falado com você da questão da edição do livro, porque é esse último volume que ele já aborda um outro nível de gravidade, que seria o tal do supravertical, que é mais ou menos nessa abordagem que você falou, que é como se você tivesse a ausência, você deixaria não é deixar de ouvir, mas é que essa terceira força de gravidade, ela neutraliza a horizontalidade e a verticalidade. Então a ideia é você ouvir tudo uma coisa só. E aí eu acho que entra mais naquela questão, assim, o músico que for improvisar, for fazer uma criação ali na hora, fica mais fácil de compreender e perceber essa força. Porque uma coisa que a gente está falando, outra coisa, peraí, vamos botar aqui, ó. Cada um faz um negócio aqui, pronto. Aí você tá sentindo aquela coisa meio que tudo flutuante, uma coisa, sabe? Aí você fala assim, gente, o que é isso aqui? E isso aqui, como é que a gente chega lá? Né? Aí acham que. Não acham que é tipo assim. É freestyle, é free, não sei das quantas. Não, cara. Tá ali. Se a gente tá tocando, pode estar fazendo um dosão maior ali, bonito, mas a gente consegue fazer com que tudo vira uma coisa só. Isso também é harmonia. Ou seja, a gente transforma tudo numa coisa grande, vertical, né? Ou seja, a gente expande da forma vertical. A gente pode expandir o acorde. A gente pode expandir uma melodia desse tamanho aqui e isso aqui. E aí eu falei, cara, olha só olha o que o cara tá fazendo e a gente ainda fica preso nesse sistema de dominante tônica. A gente tá perdendo, eu acho que a gente perde muita coisa em termos de sonoridades, cara. É verdade. Eu, por exemplo, eu gosto muito de ouvir música clássica. Não quando eu estou trabalhando, porque eu estou fazendo música, mas se eu, digamos, eu estou na cozinha lavando prato, ou se eu estou no carro dirigindo, eu coloco geralmente a estação de música clássica, porque justamente, tudo uma grande, é o que eles chamam de 5-para-1, né? É uma dominante vindo para a tônica, dominante, e aí muda para outro lugar. Então, não é mal isso aí, porque na realidade existem já várias centenas de anos em que essa música dominou a Europa, não dominou o mundo, dominou a Europa. E da Europa vieram para os países colonizados pela Europa. Mas cada vez que você coloca uma nova mudança, uma nova mistura étnica. Então, por exemplo, a Espanha fazia parte da Europa, então foi criada toda, mas a Espanha também teve uma colonização muito grande dos árabes, dos mouros. Então, quando você começa a usar que a música do Oriente Médio é praticamente uma música modal. A música da Índia é uma música modal.
Tem várias outras culturas musicais em que o modo é claramente diferenciado. Por exemplo, a Índia tem certas ragas, né, que chama escala na música indiana, que você toca às 2 horas da manhã. Você não toca às 3 da tarde, porque é uma outra raga para aquela hora. Aham. Então a música da Índia está se desenvolvendo há 5.000 anos. É muito mais longa do que toda outra. E eu tive a oportunidade de trabalhar com músicos da Índia e descobrir. Agora, alguns são muito rígidos, eles não admitem, por exemplo, que você toque uma nota fora daquela rádio. Não, eu trabalhei com músicos que são muito abertos, então ele falava, olha, a gente vai manter a melodia dentro dessa escala, mas você pode botar o acorde que você quiser por baixo. Eu falei, oba, aí sim, aí eu tô aqui. Aí eu tô em Então casa. eu toquei, inclusive gravamos Asa Branca, né, que foi bonita, do Luiz Gonzaga, foi gravado com esse músico chamado Chitravina Ravikiran, que toca o instrumento chamado Chitravina, que é um instrumento de cordas, com 6 cordas e mais 20 que ressoam. É mais antigo do que a cítara, é o avô da cítara. E é do sul da Índia, né, da música carnática, como eles chamam. E foi uma maravilha trabalhar com esses músicos, porque eles têm uma capacidade de ouvir. Eu ensinava uma música para eles assim, de ouvido. Eles não entendem notação musical de bolinha na pentagrama. Falava, está aqui a música em 7/4, babarabarabarabarabá. Aí ele falava, ok, vamos tocar. Entra no palco e sai tocando, está tudo ali. Aprenderam, ouviram, memorizaram. Eu gravei uma música com esse Ravikiran, que eu gravei e fui aprendendo aos poucos, né? No estúdio ele tocava um pedaço, eu aprendia de ouvir, tocava. Aí depois da gravação feita, eu tentei, não, eu vou escrever isso aí porque vale a pena. Cara, eu já estava 9 páginas e não tinha conseguido nem ainda os primeiros 2 minutos da música. Eu estava em 9 páginas de nota escrita e eu falei, quem vai ler 9 páginas de música escrita para tocar 2 minutos? É impossível, você só tem uma... Para você tocar isso sentindo essa música, você tem que ouvir, praticar e tocar. Eu não me considero um expert, né, nessa área, porque eu fiz uma turnê, adorei fazer, mas não é o meu dia a dia, não é tocar música da Índia, como eu também já toquei com músicos do Marrocos, toco aquela música Gnawa, que também é maravilhosa também, ou com músicos do Mali, que tem uma série também de melodias maravilhosas. Ou seja, eu, da mesma forma que eu gosto de comer uma macarronada, um sushi ou um bolo de maçã, eu gosto da música que tem toda essa variedade. O meu apetite musical é muito voraz e, ao mesmo tempo, não ganha peso, você só está ganhando som, né? Não tem massa. Você disse que estudou o conceito, mas você estudou por conta, pegou o livro e estudou? Teve aula com alguém? Não. Não, foi por conta minha. Eu peguei o livro e li porque imediatamente eu senti uma afinidade entre essa concepção e a concepção do Hermeto. Então eu digo, pô, vamos ver isso aí, vamos ver onde é que é, porque as grandes sacações da história da humanidade vêm sempre de vários lugares. A gente gosta de ter um herói que inventou tudo, mas na realidade as ideias musicais aparecem. Não só as ideias musicais, as ideias por exemplo, o avião. O Santos Dumont foi maravilhoso, é o pai da aviação. Mas aqui nos Estados Unidos eles falam que foi os irmãos Wright, É isso aí. que voaram na mesma época. Então quem veio primeiro é a galinha ou o ovo, entendeu? A gente gosta, claro, eu falo que é Santos Dumont, claro, sou brasileiro, então eu tenho um orgulho que o Santos Dumont inventou também o relógio de pulso, que é uma ferramenta maravilhosa. Antigamente o relógio era do bolso, né? Então ele tem essa coisa do que os americanos chamam de insight, que é você ter uma visão. Mas no caso, sight é visão, mas não é visão, é audição. É. Então quando a gente fala do músico revolucionário, a gente diz que ele é um visionário. Não, é um audicionário. É um cara que tá ouvindo. No caso do Hermeto, eu sinto isso aí. Eu sinto que o Hermeto ouve harmonias e ouve coisas na cabeça dele que ele, como se fosse, ele está na frente. Então, eu me lembro, eu posso citar um exemplo aqui bem claro. Em 2017, ou seja, já faz 8 anos atrás, eu e o Hermeto participamos de um acampamento de música que tem na Califórnia, na meio da floresta. É lindo, você está rodeado daquelas sequoias.
E tinha 65 alunos nesse grupo que todos queriam tocar com Hermeto. Mas eu não sabia, não tinha ideia, eu não trouxe peças orquestrais ou de big band, porque eu não sabia quantos pianistas, quantos saxofonistas, quantos cantores. Apareceu um monte de gente na hora. Então eu mandei simplesmente chama aquelas partituras com melodia e cifra. E todo mundo aprendeu. Então a gente está tocando uma música linda, até que a gente gravou naquele disco ao vivo em Montreux, que é aquela música que se chama Ilsa. E ela termina com um acorde de Lá bemol maior. Esse acorde aqui, né? É o acorde que termina a música. O Hermeto está sentado ali, né? Tá 65 pessoas, né? Naquele acorde ali. Aí o Hermeto fala para mim, Jovino, pede para aquele saxofonista ali tocar essa nota. Ele cantou. Eu falei, você tem certeza, Hermeto? Porque o acorde... É um lá natural no acorde de Lá bemol maior. Eu falei, campeão, a música está em Lá bemol maior. Ele falou, bicho, não sei. Eu quero que o saxofonista toque essa nota, por favor. Aí eu falei, tudo bem, não, toca essa nota. Aquela nota, no meio dos 60 e poucos músicos, um cara tocando Lá natural, deu uma levantada no acorde que eu fiquei de boca aberta. Eu falei, pô, essa nota é errada. Mas errada nada. Ele ouviu essa nota, ele nem disse o nome da nota, ele cantou a nota. É essa aqui que eu estou ouvindo. Ou seja, isso mostra um pouco da capacidade, da profundidade, da acuidade auditiva de um cara que está estudando o som a vida inteira. Além de tudo, é um gênio, né? Então, mas isso também mostra que todos nós, que não somos gênios, tem essa capacidade de expandir o que podemos ouvir. A coisa que chega mais próxima disso daí é o paladar, ou o olfato, que são combinados, né? Você, quando come uma comida gostosa, você está sentindo o cheiro e sentindo o gosto ao mesmo tempo. Então, se você, por exemplo, você nunca comeu uma comida, sei lá, do sul da Índia, que tem uns temperos diferentes, pode ter uma coisa picante, pode ter umas folhas, um negócio diferente. Aí você vai e come, você fala, opa, peraí, eu nunca comi um negócio desse, eu não sei nem dizer isso é doce, salgado, amargo, insosso. Você fica, porque você não tem descrição daquelas... Mas, digamos, você gostou, você volta a comer de novo, aí dali a um mês você come de novo. Então, dali a um ano, você já incorporou aquele paladar, aquele olfato, a sua biblioteca de paladares que você diz, isso é aquela comida lá da Índia que tem esse cheiro do tempero. Eventualmente você pode até saber o nome do tempero, cardamomo, ou açafrão, ou o que seja que tem os temperos. Então, eventualmente você sabe até dizer, se eu estou lendo uma receita, a receita fala, coloca gengibre, açafrão, alho, eu já estou sentindo sabor porque eu já conheci. Ou seja, foi uma expansão do meu dicionário de sabores. Então, nós, como músicos, a gente trabalha com uma expansão do nosso dicionário de sons e de combinações de sons. Isso. Tem uma coisa muito interessante, uma entrevista que eu vi na televisão aqui, aquele cara, o Rick Rubin, que é um produtor, ele já trabalhou com um monte de gente, já trabalhou como produtor de discos, de tudo, de música country para música punk. Trabalhou em tudo, é um cara assim que trabalha. E ele estava entrevistando o Paul McCartney dos Beatles, né? Então ele chegou para o Paul McCartney e falou, vem cá, Paul McCartney, você é o cara que nunca estudou música. Você saiu da escola bem cedo, você nunca foi à faculdade, não aprendeu a escrever música, você não sabe ler música, você não tem, assim, a sua alfabetização musical é praticamente zero. Tudo que ele toca é de cor. Mas você escreveu música, você compôs músicas que se tornaram marcantes no mundo inteiro. Tem gente cantando essa música em quase todos os países do mundo. Como é que você explica isso aí, que você, sem ter nenhuma formação acadêmica, teórica, você consegue compor músicas que têm uma penetração tão grande? Aí o Paul McCartney deu uma risada e falou para ele, bicho, isso é muito fácil. Eu aprendi quais as notas que gostam das outras e quais as notas que não gostam das outras. Bom, explicou. Resolveu o problema. Então, algumas notas gostam das outras, outras não gostam. Então é a mesma coisa, se você pega
uma coisa, qualquer coisa, um elétron, um próton, uma bateria, uma pilha, um ímã, tem uma hora que eles vão se repelir, tem outra hora que eles vão se atrair. E geralmente os que se atraem são diferentes. É, isso que eu ia Não é falar. o mesmo que atrai o mesmo. O polo negativo vai atrair o polo positivo. Então essa coisa da polaridade na música é impressionante, porque se você pudesse ver a música, nós não vemos a música, porque a música se transmite no ar. E o ar é invisível, mas não é abstrato. O ar é uma coisa fluida, que se comprime, se expande, se comprime, se expande, e é isso que faz o som. É uma expansão e compressão das moléculas. Tanto que se você vai, por exemplo, na praia e toca uma flauta, tem um som. Você vai numa geleira e toca a flauta no meio do gelo da neve, tem um som completamente diferente. Você vai no deserto e toca a flauta no meio da areia, vai ter um outro som completamente diferente, porque o ar é diferente. Então, a gente sabendo captar essa coisa do ar, a dificuldade é que é invisível, ou seja, quando a gente começa a querer explicar a música, a gente imediatamente cai dentro da armadilha da linearidade. A gente vê aquelas, quando você trabalha no computador com música, vê aquelas linhazinhas como é que chama, o arquivo, né, de áudio, tudo chato na tela. A gente não consegue imaginar a música como espirais. Então, o mais próximo que nós temos para descrever a música e para tentar comunicar alguns dos conceitos básicos da música, na realidade, vem da hidrodinâmica, o estudo dos fluidos. Por exemplo, se você quer trabalhar com uma energia de uma música que está crescendo, você tem que imaginar ela como fosse um rio, que está cada vez pegando mais tributários e está se crescendo, ou como a água que cai, ou como o vapor do ar, quando você tem um incenso, aquelas coisas, aquilo tudo, a música é a forma da música. Mas, infelizmente, a gente não vê. Talvez felizmente, porque a gente pode se concentrar na parte invisível da música. Mas é por isso mesmo, é a mais sutil. Quando a gente fala de harmonia, a harmonia é a coisa mais sutil. Você pode pegar uma melodia, se eu falar pá, parará, pá, 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 aí um monte de criança vai responder. Ou se eu chegar e fazer... Dali a pouco tá todo mundo batendo palma comigo. Se eu falar si bemol maior... Yeah. Né? Ninguém sabe, a não ser que eu chegue e fale assim, ó. Ah, é aquele som, claro, já ouvi antes, tudo bem. Né? Então é uma questão de comunicação que eu como trabalho até hoje como professor, né? Eu acabei de voltar de uma universidade aqui, onde eu passei 5 dias, aqui no estado de Washington, dando aula, trabalhei com a Big Band, toquei com os professores, e a melhor coisa que aconteceu foi os alunos, todos na faixa de 18 a 20 e poucos anos, me rodearam e fizeram 500 milhões de perguntas, né, sobre música, sobre o negócio da música, o business da música. Então isso para mim é altamente gratificante de poder me comunicar com os jovens músicos, porque da mesma forma que o Hermeto me ajudou compartilhando comigo essas coisas quando eu era realmente não sabia nada, nada mesmo. E ele, não estou dizendo que eu sei tudo, mas ele mostrou que é um caminho musical que é sempre uma escada. Você vai cada vez ouvindo mais. Mesmo que você fique surdo, como Beethoven ficou, você está cada vez ouvindo mais internamente. Uhum. E, ao mesmo tempo, você tem que auxiliar aqueles que ainda estão começando a ouvir mais. Você mostrar para eles, olha, existem mais coisas aqui do que você está ouvindo. Tenta, escuta aqui, escuta esse acorde, vê essa opção aqui de inversão. Aí, de repente, você vai vendo os olhinhos abrindo assim, opa, que legal. E da mesma forma, uma pessoa que sabe mais do que você também vai te auxiliar. Então, nós estamos aqui só para fechar a corrente, né? Você dá a mão para aquele cara de lá, a mão para o cara de cá, e a gente vai junto, né? Yeah. É por aí. Deixa eu ver aqui se tem comentário. Ó, o Felipe fala assim que há um ponto muito claro que diferencia a concepção do Hermeto de todos os caminhos teorizantes. A música do Hermeto nasce dos acordes, não das escalas. É verdade.
Se Eu a me gente lembro que for eu parar para perguntei. pensar, a ideia do Russell é exatamente essa, né? O acorde Não. e a escala, uma coisa só. E a harmonia é unidade. Isso para mim foi. Eu concordo. Acabou. Não, eu acho que o George Russell ele influenciou muita gente, não bastante para mudar a caretice das escolas que ainda estão fechadas. Mas isso aí é a mesma coisa. A gente não pode ter pressa. É. Eu acho que a evolução, especialmente a evolução de uma coisa invisível como a música, ela leva tempo, porque É novo, né? A gente tá falando dos anos 50, né? Não tem nem 100 ainda anos é ainda. novo. E talvez leve mais 50 ainda. Porque é uma opção que muitas vezes a gente fica frustrado, né? Você fala, não, mas bicho, que caretice, você ainda está viajando nessa onda de 1750. Mas, ao mesmo tempo, você não vai... Você pode... Eu acho que a apreciação da música, a alegria, a energia que a música traz, independe de você ter uma base teórica ou não. Eu acho que, como eles dizem em inglês, the proof is on the pudding. Ou seja, você quer saber se o pudim é bom? Come o pudim. Se for ruim, você não come. É. Se for bom, você come e perde de novo. Então, a música é tão boa quanto o som que ela tem. E muitas vezes a pessoa pode chegar naquele som por vários caminhos. Alguns teóricos, alguns práticos, alguns intuitivos. E muitas vezes, quando a pessoa quer falar da intuição musical, a pessoa acha que isso é uma maneira de você negar a teoria musical. Não, negar a teoria é tudo caretice, os caras tudo careta. Aí você acaba descartando. Por exemplo, eu trabalho muito com orquestra sinfônica. Se eu não souber definir as bases de uma tonalidade para um músico que formou em conservatório, foi 12 anos de conservatório para aprender a tocar um violino, eu vou perder o tempo dele e o meu. É. Não, bicho, você só tem que entender aqui, é tudo muito no ar. Aí os caras vão olhar para mim e falar, esse cara é maluco, nunca mais ele volta aqui. Então, nós que sabemos, que temos a possibilidade de você olhar os dois lados, dos 3, 4, 5 lados dessa moeda, a gente tem uma certa responsabilidade, que é, em primeiro lugar, você traduzir. Porque, de uma certa forma, se você não traduz, a coisa fica esotérica ou hermética. Entendeu? Você fala, não, se você não fez parte do grupo do hermético, você está por fora, você nunca vai entender isso. Você toca música para as pessoas, você vê os velhinhos rindo, balançando a cabeça, esse é o sucesso. Você vê as crianças pulando, dançando, batendo palma junto, esse é o sucesso. Se você conseguir transmitir a energia da sua música para a criança e para os velhos, quem está no meio vai entrar na dança de uma forma ou de outra. Então, para mim, a medida do sucesso é você conseguir transmitir isso. Isso, graças a Deus, o Hermeto tem muito bem, porque ele toca e todo mundo, quem ouve, a pessoa tem aquela ideia do exótico, né? O cara que toca porco, o cara que toca bacia. E tem histórias, isso cria um pouco aquela imagem do palhaço, né? O palhaço, o cara é engraçado. Olha que engraçado. Mas o Hermeto, ele pode até brincar de palhaço, mas você vai ver o som do que ele faz, profundamente musical, a um extremo. E os outros caras, às vezes, são muito sérios, eles se vestem de um manto de professor, de guru, e eles, de uma certa forma, se isolam, se alienam da gente que ouve música. Você vai numa tribo, sei lá, você entra numa... Eu toquei baião na Índia, cara, você vê o povo todo dançando e pulando. Como é que é isso? Baião na Índia? Peraí, como é que é? Mas é uma energia que eles têm também. Os caras falam, bicho, você quer morar? Vem morar aqui, você pode tocar baião o dia inteiro. Eu falei, beleza. Mas isso aí é uma forma de dizer que a música é universal. Eu não costumo usar o rótulo de música universal. Isso, para mim, é um rótulo, como todos os outros rótulos são. Mas a música é universal. Toda música é universal. Então, em vez de ser uma forma de separar, é uma forma de integrar. Beleza. Ó, tem uma galera aqui que tá curioso para saber dessas tuas fitas cassetes aí, ó. Como tá rolando essas fitas cassetes aí, ó. Cara,
é um tesouro, Aí, porque eu tá tenho vendo? aqui uma coleção de fita cassete, muitas delas não existem em nenhum outro lugar, foram fitas feitas no shows do Hermeto, shows meus, desde os anos 70. Eu tenho aqui cassetes que eu tinha um gravadorzinho, um Telefunken, cassete, e eu levava para os ensaios do Hermeto nos anos 70. Então eu tenho, por exemplo, o ensaio da suíte Norte a Sul, Leste a Oeste, quando o Hermeto mostrou ela para a gente pela primeira vez. Tem várias coisas assim que o Hermeto fala. E eu botava ali, e gravei muito show também. Gravei o show em 78 no Teatro Municipal de São Paulo. E eu tenho aqui um gravador cassete que tem uma saída digital. Então eu consigo pelo menos colocar. É um processo que não terminou de pegar. Eu tenho shows em vários lugares do mundo. Eu imagino a São quantidade de coisa aí pra fazer, o tempo que você tem que investir nisso aí. Não, tem, eu tenho. Aquilo é só um pouco. Aqui nas gavetas tem muitas, na outra sala lá tem mais. Ou seja, o arquivo, o cacetódromo, aqui é grande. Ai, ai, que maravilha, cara. Então você tem realmente um tesouro aí E pesado. o tesouro maior é o arquivo musical do Hermeto. Eu sei que o Felipe José está aí também na conversa. O Felipe está fazendo um trabalho importantíssimo, que é digitalizando os originais das partituras do Hermeto. Eu, na época que eu me mudei para os Estados Unidos, eu fiz fotocópia de todo o material que existia naquela época e trouxe comigo. Deixei os originais lá e trouxe. E a partir desses originais eu estou recompondo. Recompondo a palavra errada porque eu não estou compondo nada. Eu estou resgatando vários arranjos do Hermeto para a banda que nunca tinham sido escritos formalmente, porque o baixista escrevia uma coisa, o saxofonista escrevia outra, o baterista escrevia outra, eu escrevia outra, então eu tive que sair catando essas partes dispersas e fazer uma grade, porque essa é o legado que a gente vai deixar para gerações próximas. Então eu pretendo trabalhar nisso até aquela missão que não vai terminar nunca. Uhum. Eu vou passar desse mundo para o outro e, se Deus quiser, outras pessoas vão continuar isso aí. E eu sou muito grato ao Felipe por estar também organizando isso aí de uma forma maravilhosa. É, Além de porque ser um grande realmente amigo. é um trabalho, hein? É um trabalho. Não, no caso do Hermeto, a gente está falando de milhares e Aí. milhares e milhares de. Eu nem sei quantas. Eu devo ter umas 2.000, 3.000 aqui. Mas tem Nossa. muito mais. Tem muito mais. Ó, o Paulo tá perguntando aqui o que que você anda gravando de produção pra galera ouvir. Olha, hoje, 14 de abril, saiu um disco meu, gravado ao vivo há um ano atrás na Estônia. É um duo de piano com fagote, que é uma coisa meio diferente já por aí. Eu É. conheci esse cara que toca fagote, o nome dele é Martin Kuskman. Eu chamo ele de Zeca Fagotinho. Mas, mas ele é um cara, é um músico, não é um músico de jazz, não é um músico improvisador, é um cara que interpreta melodias de uma forma linda. Então, se você for nas plataformas aí de streaming, você vai ver que sai um disco chamado Retratos. E a gente compôs um programa a partir de músicas Radamés Inátali, do Hermeto, minhas, Ari Barroso, Dorival Caymmi, vários outros, Edu Lobo. Então a gente criou um repertório de músicas brasileiras que ele interpreta e eu acompanho do meu jeito, justamente baseado nessas ideias que a gente está discutindo aqui hoje. Ou seja, eu harmonizo, eu reharmonizo, eu coloco uma coisa aqui, outra ali. E isso vai dando certo no final. Fica um disco gravado ao vivo que a gente nem sabia que estava sendo gravado. Esses são os melhores discos ao vivo, como você não sabe. Isso seria a próxima pergunta que eu ia fazer. Como é que você prepara, num caso desse aí, um disco desse? Porque, como foi gravado assim ao vivo, o primeiro take é o que é o mais gostoso, né? O segundo já não fica aquela coisa. Não tem segundo take, a não ser que a gente gravasse. Nós fizemos 4 concertos, mas só esse foi gravado. Pô, show de Então, bola. é uma coisa. Por curiosidade, saiu também, tem um YouTube, um vídeo. Se você for na minha página do Facebook, você vai ver um vídeo que eu gravei com o mesmo fagotista em Denver, no mês passado, no estúdio de uma rádio. Ficou bonito até, a gente gravou, o som ficou bom. E então eu uso. Ele está lendo a melodia escrita, mas ele interpreta, ele não é um cara que está lendo careta. Ele troca de oitava, ele é como se fosse 2 cantores.
uma cantora que tem o registro mais agudo e um Uhum. cantor que tem o registro mais grave, grave. porque o fagote tem essa extensão. Pode tocar no agudo, né? Ele toca aqui, não? E também toca. Quase um corno inglês. Não, ele Um tem oboé. toda essa extensão grande, né? E toca os baixos, ou seja, quando ele tá olhando, sabe que tem um acorde de sol, e eu tô improvisando, então ele faz. Ele pode fazer. Ele pode tocar o gravão e Aham. também pode tocar a melodia. Então, essa brincadeira em que um dos dois está improvisando, sou eu, e o outro está interpretando, que é ele. Então, deu um caldo legal, porque você não pode, se a gente tocar duas vezes, vai ser totalmente diferente. É. Então, esse é o disco que está saindo agora. O outro disco que vai sair só no segundo semestre é uma gravação que eu fiz com o meu quarteto em 1995, ou seja, 30 anos atrás. Foi um show que eu fiz, o primeiro show que eu fiz aqui em Seattle, assim, oficial com minha banda. E esse disco eu acabei achando, junto com aquelas fitas cassete, uma fita de vídeo digital que tinha o show gravado em 8 canais. Então eu comecei a mexer com isso, fomos mixar e ficou bom demais. Então a gente vai lançar agora um disco 30 anos depois de gravado, que vai sair. E tem um outro que deve sair no meio do ano, que eu gravei com a Amazonas Big Band, lá em Manaus. Eu tive lá no ano passado, fui convidado da Big Band, e eu compus uma peça especialmente para eles, com temas afro-amazônicos, a história é a onça e o pajé. E além de mais, tem várias outras peças e arranjos meus para Big Band. Big Band, ou seja, 5 saxofones, a gente tinha 5 trompetes, 4 trombones, guitarra, baixo, piano, teclado, percussão, bateria, e eu, e o maestro regendo. Ou seja, ficou muito legal. Pô, maravilha. Então a gente não para de tocar. Graças a Deus a música aqui é todo dia, de uma forma ou de outra. Aí levamos à frente, né? Maravilha, mestre. Quero agradecer essa oportunidade da gente estar trocando essa ideia. Que eu pensei que você não fosse nem ver o YouTube ali, porque quando apareceu pra mim ali, eu falei, pô, eu vou agora. Aí deixei a mensagem lá. Aí depois você foi responder, eu falei, não acredito. Tá Não, vendo? vai ser bom. Tem que, A gente tem que ficar ligado, né? Hoje em dia, as plataformas e tudo, a gente tem uma hora que eu ligo tudo, depois eu desligo tudo e vou fazer. Eu estou escrevendo agora uma peça para um amigo meu de São João del Rei, que eu estou fazendo uma abertura para o musical. Então a história da lua com o mar é muito bonita. Então eu estou imaginando a lua, que é a lua cheia, né? Estamos na lua cheia agora, então a inspiração está muito bonita. Estou fazendo e vai vir. A música essa abertura está se desenrolando. Então eu estou sempre escrevendo, tocando, improvisando. Amanhã eu tenho ensaio com minha banda, esse fim de semana eu vou tocar sexta, sábado e domingo. E depois eu vou dar uma aula, na outra semana tem um acampamento de choro aqui perto, que vai vir grandes músicos, vem a Nat Cohen, vem a Daniela Spielman, Douglas Loura, Alexandre Loura, Dudu Maia e eu. Então a gente passa 5 dias tocando choro, criando, compondo choros, junto com a galera. Maravilha. Ou seja, de um dia para o outro a música vai, o Hermeto fala, né? A música segura o mundo enquanto a gente viver. Então é isso aí. Maravilha. Valeu, meu amigo. Obrigado, viu? Falou. Eu que agradeço a oportunidade. Até uma próxima. E olha, quem quiser saber mais alguma coisa, basta entrar em contato comigo, como você fez, ou seja, pelo YouTube, o Instagram, o Facebook. Essas coisas estão lá. E eu respondo sempre que possível, tá bom? Ó, tem mais uma pergunta aqui. É porque o YouTube é lento, né? Ele tem esse delay aqui. O Marcelo tá perguntando aqui o seguinte. Ele fez 2 perguntas. Na verdade, ele fez 3 perguntas. Opa! Ele fez assim: qual é o maior legado do Hermeto? Sim. E qual seria para você, por exemplo, o maior legado do Russell? E por que que você escolheu os Estados Unidos para morar? Olha, tudo bem, não, são boas perguntas. Eu acho que tanto o legado do Hermeto como o legado do George Russell é um legado no sentido de você se distanciar da linearidade das ideias. Porque a física começou super linear, depois a física ficou não linear, mas a música, em tentar ser uma ciência,
A música é uma disciplina onde você vai para a escola, você tem um diploma de graduação, de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, tudo isso existe na música. Então você teve que criar uma série de caixinhas para colocar o cara. Não, o cara que tem o doutorado é mais do que o cara que tem o mestrado. Então isso tudo é linear, mas a música, na realidade, ela é não linear. Você pode chegar no pós-doutorado e aprender com um garoto de 13 anos que chegou e sentou no piano e fez um lance que você nunca viu na vida. Ou seja, a não linearidade da música é essencial. Eu acho que tanto o Hermeto como o George Russell mostram isso para a gente, cada um da sua forma. Então você pode estudar um, estudar outro, ler os livros, ouvir as músicas, de preferência os dois. Por que eu vim morar nos Estados Unidos? Cara, na época que eu saí do grupo do Hermeto, eu não saí brigado, nem nada. Saí porque estava na hora. É uma coisa super natural, como uma fruta, na hora que está madura, se desprende da árvore e vai botar semente em outro lugar. Então eu vim por acaso, não por acaso, porque eu acho que esse acaso não existe, mas eu havia passado aqui na região de Seattle e gostei muito, porque me lembrou muito o Rio de Janeiro. O Seattle parece o Rio de Janeiro. Eu falei, tem muita montanha, tem muito verde, tem muita água, a água é linda, a água é limpa, as baleias estão nadando aqui em volta da gente, a gente sai e vê as orcas ali. Eu tenho um lago aqui do outro lado e tem muitas árvores, eu tenho águias posando aqui, mas eu estou a 10 minutos da cidade. Então, nesse sentido, até agora tem sido muito bom para mim e para minha família. Mas o mundo muda muito, né? O mundo está passando por grandes convulsões. Então chega uma hora que, de repente, quem sabe, de repente a gente vai parar em outro lugar. Eu não sou. Eu sou mais. Eu tenho mais asas do que raízes. Mas eu tenho raízes também. A minha raiz do Brasil nunca vou perder, porque eu sou carioca. Não tem jeito. Quanto mais fora do Brasil eu fico, mais carioca eu fico. E, por outro lado, eu também me considero cosmopolita, porque eu adoro a Suíça, eu adoro a Inglaterra, adoro a França, adoro Portugal, adoro a Espanha, adoro Marrocos, adoro o Japão, a Índia. São lugares, o mundo é lindo. Então, você vindo em qualquer lugar, você sempre aproveita uma coisa bonita. Acabei de voltar do México, estava no México semana passada. Adorei, nunca tinha ido assim. Ou seja, então essa coisa de viajar, mas você ter ao mesmo tempo um lugar onde você pendura o seu boné. No momento, é aqui, eu penduro minhas fitas cassetes aqui. Genial. Maravilha. Mais Valeu, uma vez, querido. então, é isso. Vou nessa porque a hora é essa. É isso Voltei a aí. voltar pra Falou, compor. mestre. Valeu, Mais uma grande vez. abraço, obrigado, Michael, pelo seu convite. E eu convido todo mundo que quiser mais perguntas, entre em contato comigo aí pelas internets da vida aí, tá bom? Show de bola, mestre. Grande abraço. Valeu, queridão. Tudo de Falou. bom, grande abraço. Tchau.